Bom dia, Bússola do Saber ao vivo. Vamos começar a nossa primeira live com a participação do professor Darlan Farias. Vamos aguardar a presença dele. Hoje a gente vai falar sobre exercício físico, sono, memória e aprendizagem. A gente vai falar da importância de um sono adequado, a importância do exercício físico. A memória e a aprendizagem são importantes? A gente vai discutir sobre isso também, a importância desse assunto. Vamos esperar aqui. Então o título da live foi No Gain, No Brain. Fazer um trocadilho aí, porque o cérebro depende de ganhos também, né? Então, se você cuidar bem da sua saúde, você vai acabar cuidando bem também do seu cérebro. Então, a gente vai falar da saúde cerebral, vai falar da saúde em geral, tá? São diversos fatores importantes aí para a nossa saúde geral e cerebral. Vamos lá, Darlan. Vamos aqui. Se você tiver alguma pergunta, sejam bem-vindos, quem está chegando agora. Olá, Darlan Farias. E aí, tudo bem? Beleza? Seja bem-vindo aí ao Bússola do Saber. A casa é nossa. Então, Darlan, o pessoal está chegando aí. O Bússola do Saber é um projeto nosso, né, inicialmente, para a gente discutir na área da educação física, alguns conhecimentos. Então, quem quiser fazer alguma pergunta sobre o tema da aula de hoje, da live de hoje, pode participar, extremamente interativo. E quem tiver alguma dúvida sobre outros temas, quiser que a gente debata aqui, quem quiser participar de uma live com a gente, é só chamar, entrar em contato com a gente que a gente vai ampliar esse círculo, ok? Beleza, Darlan, então a gente vai conversar aí sobre o sono, exercício físico, memória e aprendizagem. Seja bem-vindo. Fala, João, boa tarde a todos que estão chegando aí. Como o João falou, a gente iniciou esse projeto aí de forma não planejada, né? A gente se encontrou, trocando umas ideias aí, e o primeiro momento que a gente queria despertar e abordar com as pessoas é justamente essa questão do sistema nervoso, do sono, né? A relação com o exercício físico, tudo isso, o impacto disso no aprendizado, né? A gente sabe que é importantíssimo na memória. E essa primeira live desse projeto nosso aí, da Bússola do Saber, a ideia é conversar sobre isso, né? O professor João é lá do Grupo I, eu sou aqui de Palmas, né? A gente teve uma formação aí a nível de mestrado na Católica, né? Acho que você fez doutorado lá, né, João? E foi legal porque a gente teve uma tarde lá onde a gente pôde conversar muito, foi uma tarde bem legal mesmo, e teoricamente a gente já sabia que um dia a gente ia se encontrar e fazer algum projeto juntos. Beleza. Então, a ideia é a gente entrar na comunidade aí da região norte do país, tá? E crescer cada vez mais como uma comunidade mesmo. Então, pessoal, entrar aí na área do exercício físico, memória e aprendizagem. Se tiver dúvidas, se quiserem participar, podem mandar a pergunta aí, tá? A live a gente programou entre 40 minutos a 1 hora. Então, quem quiser pode mandar pergunta, a gente tenta responder fora do nosso script aqui. Beleza? Então, pessoal, como que eu enxergo esse tema? O mundo está com muita informação, tá? Nós temos que aprender muito durante a nossa carreira. Tem muita gente que se forma e percebe que não está preparado. Então, depois de tantos anos na escola, 4, 5 anos na faculdade, se forma e sente aquela falta
de maturidade, falta de conhecimento. E aí a pessoa cai no mundo real que a gente precisa estar constantemente aprendendo, desaprendendo, avançando e etc. Então, a memória e o aprendizado são muito importantes. Outra característica que é importante é a gente cuidar muito bem do nosso cérebro. Quanto mais a gente estuda sobre o cérebro, mais encantado a gente fica. O cérebro é um fenômeno. Tá? Quem não teve oportunidade de estudar sobre o cérebro é realmente uma máquina que faz milagres. Quanto a gente mais estuda, mais a gente percebe que realmente tudo está associado com o conhecimento, tudo está associado com o cérebro. Tudo que o ser humano faz está associado ao cérebro. E a gente pensa que o cérebro é racional, né? É matemática, é lógica e tudo mais. Mas se a gente aprofundar um pouco mais sobre o cérebro, a gente vê que uma grande parte do cérebro não é racional. É muito social, é muito linguístico e muito motor. Tá? Então o cérebro é racional. Não, o cérebro não é racional, o cérebro é social. Tá? Uma pequena parte do cérebro é racional. Só que o que difere a gente, o nosso cérebro de outros, né, de outros animais? É que a gente é muito social e muito racional. E aí entra o papel da memória e do aprendizado. Na sociedade atual, se você não for racional, seu sucesso está comprometido. Porém, se você não for social, aí você nem tem chance mesmo. Então tem que ter todo esse equilíbrio entre racional, emocional, motor e etc. Uma questão interessante do sucesso em relação ao motor, veja só que interessante, né? Se você não tem muito conhecimento, uma aptidão social muito grande, se você não tem uma aptidão racional muito grande, mas você consegue pegar um taco de golfe, bater na bolinha de golfe e a bolinha cair no buraco, você vai ter sucesso ou não vai? Vai ganhar bastante dinheiro, né? Você se tornar um golfista profissional, o que o golfista faz? Coloca a bolinha dentro do buraco. Aí ganha muito dinheiro para isso. Então é uma área do cérebro motora que, se você tiver bem desenvolvido, você vai ganhar muito dinheiro com isso. Tá? Mas se você tiver área motora, área social, área racional, tudo bem elaborado, muito bem desenvolvido, você vai ter muita chance de sucesso também. Então, o cérebro é uma máquina, é um milagre, vamos dizer assim. Quanto mais a gente estuda, mais encantado fica. Só que eu queria já passar a ideia de que o cérebro não é racional. Tá? O cérebro é social, é emocional. Tá? A maioria das decisões que a gente toma são emocionais. Tá? Porém, a gente não pode perder o racional também como uma linha O racional também é importante. Tá? Eu não estou querendo desprezar o racional, eu estou querendo que quem está nos assistindo agora perceba que o cérebro, quando a gente fala de cérebro, a gente não fala do racional. Tá? Não é só o racional. O cérebro é muito mais do que isso. Tá? É muito mais emocional e social do que racional. Pois você falou essa questão do social, eu lembrei, se bem que eu não acompanhei mais essa resposta, mas tinha um estudo que eles analisaram na época do Orkut, né? Acho que é a primeira rede social, e eles analisaram uma área do cérebro que foi justamente relacionada com a memória, que ela teve um aumento em pessoas que tinham mais seguidores no Orkut. Então, ou seja, essa habilidade que você falou, né? Do social, ela é importantíssima. E assim, hoje a gente tem esse contato que a gente está fazendo aqui, né? A rede social, a conversa, isso está muito mais intenso do que antigamente. Hoje você não precisa sair de casa para ter um contato com desenvolver essa parte social, né? E é difícil, para mim mesmo, acho que eu falei para você, né? Essa questão de estar na câmera, conversando, isso são coisas... A gente é professor, a gente, né, o contato tete a tete ali, a gente dá conta, é legal, mas parece que com a câmera tem uma barreira, né? Então, assim, são coisas que, habilidades, como você está falando,
a gente forma e a gente não aprende isso. Possivelmente a gente não vai aprender numa faculdade. E aí vai depender do seu racional, como você falou, que a gente tem que alinhar nossas habilidades, né? Essa habilidade social, essa habilidade de conversar com a tela do computador, né? Essa habilidade de formar redes, isso é essencial e muitas vezes a gente deixa de lado, a gente vai se isolando. E isso impacta justamente o que você falou do emocional, né? Então, assim, agora mesmo, antes de começar aqui, estava conversando com o meu irmão e a gente percebe, né? Eu perguntei para ele algumas coisas que são da atualidade, né? Essa percepção de ansiedade, né? Então, a gente tem que começar a despertar esses quesitos. E o exercício nossa, o exercício melhora tudo, né? E eu acho que quanto mais a gente estimular as pessoas a fazerem o exercício, mudar a rotina diária de movimento, né? Se não consegue fazer o exercício, pelo menos tornar os dias mais ativos, né? Estava lendo outro artigo falando também que às vezes a gente acha que o trabalho, né? As atividades que a gente faz no trabalho, elas vão ajudar, substituiria nossas atividades de lazer, por exemplo. Então tem um estudo que comparou os dois e as atividades de trabalho, elas aumentam os riscos cardiovasculares quando relacionadas, né, comparadas com atividade de lazer, né? Então, assim, por mais que a gente esteja falando de cérebro e sistema nervoso e tudo mais, a gente sabe que os níveis inflamatórios, né, toda a saúde metabólica vai impactar no cérebro. Hoje de manhã estava acompanhando aí nessa rede de voz, eu esqueci o nome, Clubhouse. Tem um negocinho de neurociência e estava falando. Não fui buscar a fundo, mas que eles falaram que a maioria dos neurotransmissores eles estão à base do estômago, do sistema digestório, né? O nascimento, né? O surgimento, a saúde dos neurotransmissores, né? Então, tudo está interligado, mas a gente gosta muito do cérebro, né? Por isso que a gente fez aí. O bússola é nesse sentido. Uhum. Quem está chegando agora, a gente vai falar sobre por que a gente colocou o tema No Gain, No Brain. Porque tem aquele título, né? No Brain, No Gain, que sem cérebro não há evolução, né? Mas a gente inverteu para mostrar que sem os benefícios do sono, da atividade física, entre outros, que a gente não vai abordar aqui, como alimentação, por exemplo, também não tem benefícios para o cérebro, né? Então, como esses ganhos melhoram a nossa saúde cerebral. Então, para entrar mais especificamente, é importante falar que a saúde cerebral está associada com a saúde em geral. Então, como eu posso melhorar minha saúde cerebral? Aquelas regras básicas: dormir bem, se alimentar bem, se hidratar, não usar drogas, ter bom convívio social, ter momentos de lazer, não ter estresse, evitar ansiedade, evitar ambientes desagradáveis. Tudo isso, tudo que faz bem, evitar obesidade, evitar sedentarismo. Então, tudo que faz bem para a saúde já está fazendo bem para o cérebro. Então, assim, como você cuida da saúde cerebral? Cuidando da sua saúde, tá? E aí a gente vai abordar o sono e o exercício aqui, tá? O sono tem um impacto muito grande e o exercício físico também tem um impacto muito interessante. Uma coisa que é importante discutir aqui, por que tudo isso está relacionado? Porque vejam só como que está a sociedade atual. Devido ao lazer em tela, né? Netflix, Instagram, YouTube, Clubhouse, entre outras oportunidades, a gente está deixando de dormir para esse lazer em tela, em screen, né, em tela. Nós estamos cada vez mais sedentários. Eu não tenho os dados mais recentes de sedentarismo aqui, mas tranquilamente 50% ou mais da população brasileira deveria fazer mais atividade física. Então, por que a gente tem que falar sobre o sono, tem que falar sobre a atividade física? Porque na sociedade atual as pessoas não estão dormindo bem, não estão dormindo com qualidade
e não estão fazendo atividade física mínima e nem com qualidade. E o que que gera isso? Com o avançar dos anos, o poder de compra do brasileiro aumentou cada vez mais e a gente percebe alimentos processados cada vez mais baratos. Então, para quem é aqui da região norte, pode perceber que há 10, 15 anos atrás não havia tanto hambúrguer, tanto pizzaria, tanta opção de comida. E era caro. Tá? Na região mais sudeste, sul do Brasil, já tinha, né? Mas nessa região norte era caro. E agora você encontra, em cada esquina tem uma opção de lanche, tem o delivery, e a população estão... muito bem. Um comentário aqui. Acho que o Darlan pode comentar sobre o sono com medicação daqui a pouco, tá? Eu vou deixar tudo sobre o sono para o Darlan. E aí, as pessoas estão... E aí veio a pandemia, onde as pessoas deixaram de ir para a academia, deixaram de ir para o parque, deixaram de se encontrar, diminuíram aí pessoas não precisavam ir mais para a escola, não precisavam andar de bicicleta, não precisavam... Então, tudo isso a pandemia potencializou. E, então, o sedentarismo, a obesidade, que já estava crescente, os últimos dados que a gente tem antes da pandemia, eu acredito que aumentaram durante a pandemia, e as pessoas ainda não voltaram, eu acredito que não voltaram, pelo que eu tenho observado aqui na minha realidade. Então, por que a gente tem que falar de sono e de atividade física? E de nutrição? De nutrição a gente não vai falar. Porque as pessoas estão comendo mal, estão dormindo mal, e não estão fazendo atividade física, estão engordando, aumenta a chance de diabetes, aumenta a chance de hipertensão. Para quem está nos assistindo agora, 3 pontos que eu sempre digo. As pessoas estão vivendo mais. Só que as pessoas estão ficando cada vez mais obesas e cada vez mais sedentárias. Então, o envelhecimento é caracterizado pela quebra da homeostasia. Tá? A homeostasia do idoso não é igual ao do jovem. A obesidade também compromete a homeostasia. O que é homeostasia? É o corpo em equilíbrio, é o corpo em saúde. Tá? Homeostasia usem quase como saúde, para quem não é da área. A homeostasia pensa no corpo saudável, equilibrado. E aí tem o sedentarismo também que quebra um pouquinho dessa homeostasia. Então a pessoa chega lá para os 40, 50, 60 anos, que deveria estar no ápice da sua carreira intelectual, e ele já está com envelhecimento, já está com obesidade, sedentarismo. Muitas vezes já tem a diabetes e hipertensão. Então eu sempre explico que a diabetes é um pezinho, a hipertensão é o segundo pezinho para te empurrar para uma cascata de outras doenças metabólicas, tá? Então, e como que começa a diabetes tipo 2 e a hipertensão? Através do sedentarismo, da obesidade relacionado à idade. Porém, a gente tem observado já adolescentes já com hipertensão e diabetes, gravíssimo, tá? Então, só para contextualizar, então, a necessidade da gente voltar a falar sobre esse assunto, tá? Todo mundo sabe que tem que se alimentar bem, todo mundo sabe que tem que dormir bem, todo mundo sabe que precisa cuidar do corpo, cuidar do social, cuidar da ansiedade. Porém, a gente tem que ir um pouco mais a fundo para convencer um pouco mais, para tocar um pouquinho mais na ferida, né? Tocar na dor tocar na dor aí de quem está assistindo e quer mudar. Tá? Se você então dorme bem, faz atividade física e não tem obesidade, você já se sinta aí como uma pessoa bem saudável. Tá? Agora, se você precisa emagrecer, precisa fazer atividade física e dormir melhor, presta atenção aí que a gente vai tocar na ferida hoje. Pois é, a Xênia, né? Xênia Poliana Morim, ela falou ali, se for para a área de saúde e segurança pública, esses dados pioram, as pessoas não dormem sem o uso de medicamentos. Então, assim, com certeza, isso já é um impacto. E assim, me impactou muito essa questão do sono,
porque conversando com alunos, conversando com a família, conversando com conhecidos, assim, teve uma época que todo mundo não estava dormindo bem. Aí eu falei, será que eu estou dormindo bem também? Fui ver meu sono, né? Reparar. E na realidade começou a ter alguns probleminhas. Antigamente eu dormia direto e aí acabou que eu acordando algumas vezes à noite. Estou mais não, porque eu entrei em umas dicas importantes, né? Então, assim, o Railan falou ali que começou a praticar atividade física, o sono melhorou demais, né? Então, assim, quando eu comecei a estudar sobre o sono, a gente, por exemplo, você falou a questão da hipertensão e diabetes, né? Pessoas, às vezes, têm apneia do sono, ou seja, ela para de respirar por causa do ronco, alguns outros problemas, e isso desencadeia o problema mais à frente, que é a hipertensão. Então, são questões que, às vezes, a gente não se preocupa, por exemplo, com o ronco. Óbvio que a gente sabe, né? O desconforto do companheiro e tudo mais, companheira. Então, assim, mas um detalhe que antigamente a gente nem dava valor, ele pode ser um fator ali que você está caminhando, por exemplo, para a hipertensão, né? Então, essa evolução que a gente vê, está vendo, que a gente viu, né? A gente está nos 40 por aí, é um negócio que é legal, é importante, mas a gente tem que começar a olhar os pormenores, né? Por exemplo, celular, a gente sabe que ele é bom, a gente, né, foi citado várias redes sociais, a gente sabe que é bom, por exemplo, o conhecimento, para a gente aprender, para melhorar o cérebro. Só que a gente tem que começar a dosar. Como eu falei, lá na época do Orkut, o pessoal já estava fazendo estudos para ver o impacto no cérebro. Não acompanhei mais. Mas tem um estudo, por exemplo, falando que a luz do celular, ela atrapalha, né? Por exemplo, a produção de melatonina, que é o sono, o hormônio que vai te induzir ao sono. Então, o que adianta você colocar o quarto todo escuro e ficar no celular conversando com as pessoas? Vai estar inibindo a produção de melatonina, né? Então, assim, detalhe simples, só desliga o celular ou, no mínimo, não mexe no celular horas antes de dormir ou na hora que for dormir, não vai para a cama com ele, coloca ele em outro local. Isso já vai ajudar demais no sono. Outra coisa, o chazinho da vovó que a gente tomava para dormir. Nunca mais o pessoal toma chazinho. Que isso? Tome um chá de camomila. Outro negócio legal, a gente não ia falar de alimentação, mas são dicas importantes, né? Kiwi ajuda bastante para induzir aí a produção de melatonina. Suco de maracujá que mamãe fazia, obviamente. Açúcar! Já parou de comer açúcar? Hoje em dia, meu café não é mais com açúcar, um monte de coisa que eu como não é com açúcar, né? Os dias estão mais ativos. Todo dia de manhã, um copo com água. Tudo isso melhora a sua saúde física, a sua saúde mental, né? E o sono não pode ficar de fora. Então, algumas dicas importantes que a gente tem que fazer, que às vezes a gente acha que é coisa simples, mas ajuda demais, né? Então, assim, o pessoal chama essas dicas de higiene do sono, né? Então, a gente tem que ter essa higiene do sono para conseguir ter uma melhor saúde. Pois é, o Railan comentou aí que... Então, pessoal, não é uma coisa influenciando na outra. É uma coisa influenciando na outra que volta, que influencia em outras, que volta, que influencia... Então, o sono vai melhorar a sua disposição para fazer atividade física. A atividade física vai melhorar a sua qualidade de sono. O sono e a atividade física vão ajudar na sua memória e na sua aprendizagem. Na hora que você começar a ter uma memória melhor, se caso você esteja preocupado aí com a sua memória e aprendizagem. Se você vai para a faculdade, se você está com dificuldade de aprender, se você está preocupado com a nota, vai atrapalhar seu sono, vai atrapalhar sua atividade física. Então, é tudo influenciando tudo. Agora, por onde você pode começar? Pelo mais fácil, tá? É mais fácil começar pelo sono ou pela atividade física? Eu acho mais fácil começar pela atividade física. Porque se eu começar pelo sono e o sono não vir, então você tem que começar por onde é mais fácil. Então é melhor... Eu também. Eu tenho essa percepção.
Quando eu não estou treinando, eu não durmo bem, minha saúde não é a mesma, influencia em tudo, até no humor. Tá? Então, eu acho que é sempre essa cascata. O sedentarismo atrapalha o sono atrapalha o humor. Mas isso aí, para mim, é só uma hipótese. Eu não tenho fundamentação para dizer que é essa sequência fisiológica. Mas eu percebo que, para mim, se eu quero melhorar meu humor e meu sono, eu tenho que fazer atividade física. Tá? E fazendo atividade física, eu posso comer uma besteira ou outra, porque eu estou tendo um gasto energético. E se eu não estou fazendo atividade física, eu me sinto culpado se eu como uma pizza, por exemplo, um hambúrguer. E aí, entendeu como vem tudo de uma vez? Então, por onde você pode começar? Então, está tudo interrelacionado. Fica complicado a gente querer falar uma coisa influencia nesse sentido. Para você pode ser que não. Tá? Então, por onde dá para começar? Começa pelo que é mais fácil. Tá? Começa pelo que dá para fazer de forma imediata. Eu acredito que aqui tem bastante pessoas da área da educação física ou da área esportiva, né? Então já conseguem ter essa percepção. E quem não tiver, recomenda essa live aí para assistir depois. Então, por onde dá para melhorar tudo? Então, se alimentar bem, fazer atividade física, dormir bem, não consumir drogas, álcool, remédio, drogas, evitar ambientes tóxicos, tá? Relacionamentos tóxicos, entre outras coisas. Tá? Então, tudo que é não fumar, tá? Então, controlar, ter horário, se alimentar bem, de forma equilibrada, se hidratar, tudo isso é importante para tudo. Tá? Tudo isso vai aumentar seu nível de energia para fazer atividade física, vai aumentar a qualidade do seu sono, vai aumentar o seu nível de atenção. Tá? E se você não fizer tudo isso bem organizado, você pode ter uma certa depressão. Se você tiver uma certa depressão, você vai querer aquela recompensa imediata. O que é a recompensa imediata hoje? O açúcar, o refrigerante, a mídia social, alguma coisa. Se você está equilibrado, você consegue ter aquela recompensa mais tardia. É o que eu percebo. Eu tenho mais ou menos um mês que eu estou cortando o doce da minha vida não, cortando até onde eu consegui, e eu percebo que eu tenho mais controle justamente por consequência da atividade física. E aí, quando você falou, eu já pensei, cara, a gente tem que pensar nas nossas habilidades de dizer não, né? De conseguir se controlar. E a outra habilidade importante é se desligar. Às vezes, se for, a gente tirou a nota ruim, aí a gente fica uma semana pensando na nota. A gente tem que ter a habilidade de desligar a atividade, né, da nota e, sei lá, vamos dizer que você vai comer lá a pizza. Relaxa, come a pizza. Vai encontrar com o amigo. Relaxa, conversa com o amigo. Deixa a nota para outro horário. Né? Então, são coisas que no dia a dia vai passando, a gente vai no redemoinho doido e esquece a habilidade de desconectar, de largar algumas coisas. Né? Isso é essencial para a saúde mental, consequentemente física. Né? Só para complementar, na hora que você falou que resistir, aí é aquela briga do cérebro emocional, que é muito maior, e o racional, que é pequenininho. Naquela hora, o racional precisa ganhar do emocional. Você passa na frente, você está com fome, passa na frente de uma lanchonete. O seu cérebro todo, 95% do seu cérebro vai querer comer alguma coisa. Aquele racional, não sei, não dá para falar quantos por cento é racional, mas aquele racional, naquela hora, precisa ter uma grande força de vontade para resistir. Aí que eu falo que o racional precisa equilibrar. Não pensa no racional só como lógico-matemático, o racional como eu não posso, eu me propus a não tomar refrigerante, eu me propus a não comer fritura na segunda-feira. A não comer paçoquita com açúcar. Comprei 0 açúcar aí, ó. Já é uma iniciativa. E aí você precisa ter uma grande força, o racional precisa ganhar nesse momento.
Tem um atleta aqui, eu não lembro o nome dele, Leon. Leonei, não Leonei. Ele comentou que a noite mal dormida compromete o treino. Compromete, sim. Porém, você tem que treinar do mesmo jeito. Não do mesmo jeito, mas você tem que ir se propor a treinar para que o sono tenha os seus benefícios. Não vai treinar no mesmo tanto, mas se você dormiu mal, deixou de treinar, pode comprometer o sono de novo. Então, vai regulando novamente. Aqui, ó, o Ivaldo falou que parou de beber cervejinhas no domingo. Vanildo, parou lá de Miracema. Isso aí, Vanildo. Pois é, de domingo é importante não tomar, porque a segunda-feira você tem que estar com todo o gás. Segunda-feira é o dia que se a semana não começar, para mim, se a semana não começar direito na segunda-feira, ela parece que não flui. E para ela começar bem na segunda, domingo à noite tem que ser um domingo legal. E aí a cervejinha fica ou para sexta ou para sábado, nunca no domingo. Assim, uma dica. Pois é. Uma dica pessoal. E não precisa, a cervejinha a gente pode até diminuir, né? Não precisa ser de uma vez. Eu sei que, por exemplo, eu comprei isso aqui porque o açúcar para mim estava complicado. Antes disso aqui, antes de 15 dias, 20 dias, era uma dessas sim por 2 dias. Então assim, eu comecei a cortar, né? Rapadura, né? Doces, comecei a cortar porque é complicado demais. Então a cervejinha não precisa cortar de uma vez. Gradativo, é o que a gente está falando. A gente precisa o quê? Começar a dominar o cérebro racional, porque o emocional ele é muitas vezes maior, né? Então assim, vamos gradativamente encontrar um meio termo e ir avaliando, né? Constantemente, se está dando certo, se está sendo saudável, se não. Fazer um check-up para ver como é que está a saúde, exame de sangue, glicose, tudo mais, né? São questões que a gente tem que fazer. O Leonei, o João, ele é um atleta aí, treina todo dia 5 da manhã. E ele, as poucas conversas que eu tive com ele, não, pouca não, um monte, sempre falei para ele a questão do sono. Legal esse relato dele, né? E impacta, deixou de dormir, impacta no sono no treino do outro dia, né? Um impacto ali direto. Então a gente tem que começar a pensar nessas questões. Pois é, e uma coisa interessante que quando começou a pandemia, eu pensei em abordar muito sobre o sistema imunológico, né? Aí eu pensei assim, nossa, vai estar todo mundo falando sobre o sistema imunológico. Eu não, acho que não vai ter espaço para mim. E acabou que muito pouco se falou sobre o exercício físico, sono, alimentação e sistema imunológico. E tudo que a gente está falando aqui passa por intermédio do sistema imunológico. Então, dormir bem vai favorecer o seu sistema imunológico, fazer atividade física vai fortalecer o seu sistema imunológico, uma alimentação pobre em açúcar, né, ou de carboidrato só de boa qualidade, vai influenciar o seu sistema imunológico. Então, a gente está passando aí por um momento importante. Quem já vacinou, tem estudos mostrando que o exercício físico potencializa a resposta imunológica da vacina. Tá? Então, eu tomei vacina, porque eu sou da área da educação, tomei vacina umas 3, 4 semanas atrás. Teoricamente, eu me sinto imunizado, porque meu sistema imunológico é muito forte. Pelos estudos que a gente mostra, que demonstram, a vacina, ela tem um efeito maior em quem é saudável, quem treina, etc, etc. Eu não sei se estou totalmente imunizado, mas eu imagino que eu esteja bem imunizado. Quem treina, quem não gripa facilmente, quem não pegou coronavírus, então tem essa maior resposta vacinal. Então tudo perpassa ali pelo sistema imunológico. O sono ruim, obesidade, sedentarismo, sistema imunológico mais prejudicado. Sono adequado, pouco estresse, treino, alta massa muscular, grande massa muscular, grande produção de citocinas. Então tudo isso fortalece, o sistema imunológico fortalecido. Tem um termo que chama citocina.
são marcadores sanguíneos, voltados aí para a imunologia. E quais são as citocinas boas? As associadas ao estilo de vida saudável. Tá? Por exemplo, as miocinas, que são produzidas pelo músculo esquelético, são citocinas boas. As adipocinas, que são as citocinas produzidas pelo tecido adiposo, são as citocinas ruins. Então, quem tem muita massa gorda, produz muita citocina ruim. Quem tem muita massa muscular, ou que recruta essa massa muscular diariamente, produz muita citocina. Então, fortalece o sistema imunológico. E o sistema imunológico está associado ao cérebro, está associado ao sono, está associado a tudo isso que a gente está falando. Tá? Então, só colocando o sistema imunológico no meio dessa bagunça nossa aí. Bom demais. Quando a gente começa a entrar na fisiologia, a gente começa a ver aquelas cadeias tudinho, né? Mas, olha só, o sono, a gente está falando tanto de sono, mas a gente não falou, por exemplo, quantas horas de sono por noite. Todo mundo fala 6 a 8, né? Mas olha só o negócio. O Brasil é o terceiro país com menos horas de sono no mundo, né? Então é um dado importantíssimo. O terceiro com menos horas de sono. Ah, então você está falando isso aí, então quantas horas de sono eu tenho que ter por dia? Ah, quem tem aula comigo aí já deve saber, né? Cerca de 7 a 9 horas. É o consenso atual, tá? Porque eu estou falando sono, porque eu ia montar um minicurso e eu trago alguns estudos no minicurso falando isso, né? Dessa questão de 7 a 9 horas. Tem 2 estudos, tem um falando pessoas que dormem menos têm uma maior possibilidade de síndrome metabólica, né? Que é tudo isso aí que o João falou. E quem dorme menos também tem maior possibilidade de desenvolver diabetes tipo 2. E assim, os 2 estudos encontraram ali de 7 a 9 horas, né? Quem dorme de 7 a 9 horas é o que tem menor risco de ter diabetes e menor risco de síndrome metabólica. Então, professor, então eu devo dormir no mínimo 7 horas e no máximo 9 horas? É isso mesmo. Ué, professor, mas não era de 6 a 8? Era de 6 a 8. Atualmente, é de 7 a 9. Então, o que a gente estava falando dos hábitos, de encaixar essas questões, né? Então, se são 7 horas, você vai dormir, né? Você não precisa acordar às 7 horas da manhã, então você tem que dormir meia-noite. Ah, você precisa acordar mais cedo? Dorme mais cedo. Então, isso é algo que eu tenho tentado fazer e tenho conseguido, né? 6 horas e meia, 7. Então, eu estou aumentando para chegar no mínimo aí a 7 horas. E isso impacta, o que a gente falou, é impacto cronicamente, né? Mas a gente percebeu, o próprio Leonel falou nos impactos agudos, né? No outro dia já tem resolvido problemas no treino, né? Então, assim, citocinas inflamatórias, né? Anti-inflamatórias e pró-inflamatórias. O sono, a gente levando para esse lado aí, o sono, se você não dorme bem, você vai afetar a leptina, que é o hormônio da saciedade. Então, assim, você não vai controlar o quanto você consome. Vai comer uma pizza e quer 2, quer um rodízio, né? Quer mais rodízio, 20 pedaços, 12 pedaços. Não precisa disso. Pode comer um pedaço e ficar saciado. Se você não dorme bem, o glicocorticoide também, que aumenta, também aumenta com a privação do sono e também está associado ao consumo de carboidrato e gordura. Isso mesmo. Então, assim, é o que o João falou, está tudo interligado, né? Um influencia no outro, e a gente tem que começar a pensar em tudo que a gente for fazer, a gente pensar nesse perfil, né? Pensar no sono, pensar no que você vai comer, pensar no seu exercício, né? Então, assim, a gente sabe que a evolução está difícil, trouxe muita coisa boa, mas se a gente não conseguir controlar, essa mudança vai ser para pior, né? Muito bem. Tem uma pergunta aqui, já vou passar para você. Eu queria fazer só 2 considerações aqui. O Anderson também fez uma pergunta, tá? Então, essa questão do tempo do sono, 7 a 9 horas. Então quantas horas eu preciso? Pessoal, vocês têm uma regra.
Agora, essa regra precisa caber na sua vida, tá? Ah, para mim, 8 horas é suficiente. Perfeito. Ah, para mim, eu senti que 7 horas e 20 minutos é bom. Ótimo. Então, a regra é só para deixar você meio procurar ali só para você chegar ao seu, tá? Então, 7 a 9 horas, você com a sua, no dia a dia, você vai testando. Tá? Só um minutinho. E isso muda durante a fase da vida. Muda um pouquinho. E você tem que ter essa percepção. Opa, meu tempo de sono diminuiu aqui um pouquinho. Opa, meu tempo de sono subiu um pouquinho. Então, tem essa variação ao longo da vida, mas você esqueça a regra. A regra é só para você chamar atenção. E aí você faz o seu próprio tempo. E tem estudos também que tem pessoas que às vezes dormem menos e se sente bem, né? Então cada um responde de uma forma. Tem estudos mostrando isso, mas 4% da população mundial tem esse perfil de dormir menos, né? Então a gente tem que o que a gente tem que ter em mente é esse alerta e tentar encontrar, né? Ah, eu dormi 4 horas, mas no outro dia as funções, né? Tá fazendo tudo bem, beleza, tá? Fora isso, procure testar. As perguntas, né? Tem aqui, vou responder logo a do Ivanildo aqui, que é o almoço, né? A sexta, após o almoço, almoçou, aquela dormidinha ali ajuda. Aquela dormidinha ali ajuda. Todo mundo percebe que acorda revigorado, né? 100%. Agora, o que não ajuda, e que tu vai ter no mini curso lá, é você querer recompensar as horas que você não dormiu na semana, no final de semana. Pra vocês terem ideia, eles analisaram essas pessoas que dormiam tranquilamente, analisou pessoas que dormiam menos horas e compensavam no final de semana, e concluíram que, por exemplo, o hormônio da melatonina, ele ficou afetado para as pessoas que quiseram recompensar no final de semana. Então, isso não resolve. Depois do almoço, aquela cesta gostosa resolve, ajuda demais, se acorda vigorado. Mas cuidado para não tornar a noite de sono a tarde de sono, né? Quantos minutos é recomendado? Quantos você achar que é interessante ali. Obviamente, todos nós temos uma rotina, você não vai dormir ali 2, 3 horas, né? Inclusive, tem minha ex-chefe, ela dormia 2 horas da tarde. E é o sono da princesa que ela chamava. E tem um termo novo que chama... Como que é? Smart Snap? Como que é? Eu vi também, estou tentando lembrar. Smart Nap, Power Nap. Power Nap. E recomenda 20 minutos, né? Que já vai um ciclo importante do sono, que dá uma... Então, acho que... Apesar... Outra pergunta... Apesar de ter uma regra, esse Power Nap, acho que 20 minutos é interessante. Você planejar 20 minutos. 20 minutos é interessante. Eu já testei, para mim 30 minutos é bom, porque às vezes eu acordo 20 e ainda fico cansado. Ok. Ó, o Anderson está perguntando aqui, ó, se a pessoa mesmo com isolamento social por conta do Covid pode treinar ou por conta do sistema imunológico deve ficar em repouso. Então, se você está com Covid, obviamente, eu não tenho buscado muito encontrar essa resposta aí, mas acredito eu que, principalmente no momento inicial da doença ali, deva ficar em repouso, tá? O exercício é bom e tudo mais. E outra coisa, depende a palavra não é nível, né? Mas o impacto que a doença fez na pessoa. Às vezes foi mais grave, outras vezes menos grave, aí vai depender disso aí também. Minha opinião, fase inicial ali, essencial está em repouso. Eu acredito que se a pessoa está com sintomas leves aí de gripe, eu acho que no máximo uma caminhada leve para movimentar, para ativar a musculatura, bem leve, quase mais para um passeio do que para uma caminhada. Tá? Porque vai ter o benefício aí de você tomar um sol, respirar um ar puro e produzir algumas miocinas, mas
mais para repouso do que exercício. Tá? Pois é. Conectando ao que você falou aí do sol e da vitamina D, a Belvani perguntou aqui, né? Na realidade, ela comentou que ela está dormindo de 3 a 4 horas por dia, apesar de suplementar a vitamina D, né? Então, assim, a vitamina D é essencial para o sistema imunológico, né? É. E, assim, com certeza vai impactar o sono, né? Então, assim, a Belvani toma 10.000 UI de vitamina D, né? Bastante. Às vezes é a falta do sol, né, não, Belvani? Pega um solzinho ali para ativar a vitamina D, isso já tem muita, né? Mas vitamina D, estando nos níveis tranquilos aí, a saúde continua boa. Pois é, então, tem mais perguntas aí? Tem não. Então vamos puxar um pouco mais aí para o exercício físico, saúde cerebral, memória, aprendizado, enquanto vão surgindo novas. Assim, eu já falei, vamos retomar aqui. Então a gente está passando por um processo de transição de trabalho braçal para trabalho intelectual. Então, enquanto os profissionais atingiam um ápice, que era braçal, até os 40 anos, os profissionais estão atingindo o ápice após os 40 anos no desempenho intelectual. E aí o que acontece? Tem o processo de envelhecimento, tem as doenças cerebrais, tem a diminuição de massa cerebral, e o sono, o exercício físico, a alimentação tem que vir para prevenir essa queda natural de desempenho cognitivo. Então, quanto mais ativo a pessoa for, melhor. Então, as pessoas ainda costumam dizer que fazer palavra cruzada, aquele sudoku, aqueles exercícios de memória, fazem bem para o cérebro. Fazem. Mas eu, pessoalmente, acho muito iniciante. Eu acho que é muito mais importante você fazer atividade física. Pessoal, pessoalmente, qual atividade física mais interessante para o cérebro? Lutas. Lutas. Por quê? Lutas, eu digo que jiu-jitsu é um xadrez em movimento. Se você movimentar um braço errado, você toma um checkmate, uma finalização. Então, eu costumo dizer que entre jiu-jitsu e xadrez, faça jiu-jitsu para o cérebro. Porque o xadrez você tem tempo para pensar. No jiu-jitsu, não. Você tem que... você, às vezes, perde por um escorregão, né? Por uma imprevisibilidade. Então, tem a parte motora do cérebro e tem a parte intelectual também, de planejamento. Então, estudar outras línguas, né? Estudar livros técnicos, desenvolver habilidades, igual a gente está tentando desenvolver habilidades de falar na câmera, aí gera um desconforto intelectual. Então, sim, são diferentes. Não é só estudar, não é só fazer desafio matemático, não é fazer exercício de memória. Aprender um instrumento novo, fazer amizades, viajar. Viajar é uma baita experiência. Tá? E antes que eu esqueça, eu quero dizer aqui uma coisa interessante sobre crianças. Eu não me lembro exatamente se até os 2 ou até os 5 anos. O estímulo afetivo é muito mais importante do que o estímulo intelectual. Tem gente que se preocupa em colocar música clássica para a criança, viajar com a criança, expor numa aula de inglês, musiquinhas em inglês, etc. O estímulo afetivo é muito mais benéfico para as crianças, um carinho, um beijinho, dormir abraçadinho, acalmar a criança quando ela sente dor, estar próximo, a criança confiar, é muito mais importante do que o estímulo cerebral que a gente pensa que é racional, que faz bem para o cérebro. Então, leve isso para os adultos também. O que é mais importante para você? Uma viagem
onde você vai trazer memórias, vivências, ou um livro, tá? Ou uma palavra cruzada. Tá? Então, pensa nessa geração de memória, geração de aprendizagens, de vivências, dessa forma mais complexa. Por que eu acho que vai voltar palestras presenciais, vão voltar aquelas palestras que a gente vai lá para Brasília, vai para São Paulo? Porque tem todo um contexto. Você saiu de casa, está num ambiente novo, você está sentado do lado de uma pessoa que você se relaciona. Está tudo isso envolvido, que vai reforçar a sua memória daquela palestra, que tudo do que em relação a um vídeo que você viu no YouTube, da mesma palestra. Tá? Então, o envolvimento, o cérebro, está muito mais, abraça mais a palestra se você tiver presencial e tiver vários estímulos, do que se você assistir pela internet, por exemplo. João, aquele artigo que a gente tinha lido para apresentar, a gente não falou quase nada dele, eu acho que vai ficar para outra live. Não, mas, não tem fim, esse assunto não tem fim. Fantástico aquele artigo, mas eu acho que vale a pena a gente focar nele para a próxima, já que a gente não falou nada. Né? Então, já falando para o pessoal, cada live aqui não é chegar aqui e falar, né? A gente deu uma estudada, né? Uma fixada, uma relembrada, sempre a gente vai trazer coisas assim. Tem uma pergunta aqui que o Marcos fez, Souza.atl, que eu sei quem é. Dicas para manter o sono contínuo e não o sono quebrado durante a noite. Pois é, a maioria das vezes que as pessoas levantam à noite para fazer pips. Então a dica é tentar 1 hora antes de dormir, 2 horas, né? Não tomar muitos líquidos durante a noite. Essa é uma das dicas. Outra dica, não ter televisão no quarto, nenhuma luz no quarto. Quarto escuro. Isso auxilia demais, né? Não deixar aquela musiquinha no fone de ouvido. Ah, mas ela ajuda a dormir. Sim, ela só ajuda a dormir. Não vai deixar você a noite toda. Né? Hoje mesmo, né? Deixei o som ligado da noite pro dia, né? Aí tive que levantar, ir lá, desligar. Então não faça isso. Já prepara o ambiente todinho para não ter nada que vai atrapalhar, né? Planejar o sono contínuo, né? O que eu preciso para um sono contínuo? Não ter luminosidade, não ter barulho, não ter interferências. Uma dica para quem quer ter sono contínuo: não tenha filhos. É outro grande problema, mas vai passar daqui uns anos melhor, ou então faz um revezamento aí, um dorme, o outro não. Não, tô brincando, minha fase já está acabando, mas, sim, planejar, né? Realmente, como que você pode fazer para ter um sono... tem muita gente, eu fiquei impressionado, tem muita gente que dorme com o Wi-Fi ligado, e não vibra, e fica vibrando. Pessoal, não façam isso. Avisem os seus contatos, quando eu durmo eu desligo meu Wi-Fi, pronto, se precisar você me liga. Eu faço isso, nunca precisei. Já faz uns 5 anos que eu faço isso. Tá? Rapaz, a gente não precisava disso antigamente. A notícia andava mais rápido que hoje. Por que não pode desligar, né? Então, assim, são coisas que a gente acha que é óbvio que a gente está falando, mas às vezes na rotina a gente nem para pensar isso. E aí vai atrapalhando o sono, quando vai ver já está hipertenso, diabetes, né? Então é complicado demais. E assim, tem algum aplicativo, alguma coisa que ajude a pessoa? Você conhece algum? Existe? Tem algum para recomendar? Então, existem vários, né? Assim, não é de conhecimento, eu acho que a gente não procura um aplicativo para dormir. Mas, se você colocar aí, vão ter alguns aplicativos. A maioria deles não tem estudo comprovando a eficácia deles, né? Ou a eficiência, tanto faz. Mas eu já utilizei alguns e, para mim, o que ajudou foi nessa questão de monitorar a quantidade de horas. E aí tem uns que vê os movimentos que você faz durante a noite.
Então, às vezes, pode ser legal para você analisar como é que está a qualidade do sono, tá? Agora, sim, a eficiência mesmo, que ajuda e tudo mais, não tem muitos estudos com isso ainda não. Mas tem diversos aplicativos. Eu estava usando, acho que do Google tem, e eu estava usando de um relógio que era até do cunhado que ele deu, que eu comprei dele, mas aí deu problema no relógio e eu deixei de lado. Mas esses aplicativos, esse reloginho Smart Band, né? Eles vêm com essa possibilidade de marcar o sono. Então, às vezes, só o fato de você estar analisando o seu sono, pode ser que você melhore a noite de sono, né? Então, é uma tentativa, mas na ciência ainda não tem nada comprovado quanto a eles, não. Pois é. E, pessoal, alguma dúvida sobre o exercício físico? Mais alguma dúvida sobre memória, aprendizagem? Porque agora as dúvidas foram mais em relação ao sono, né? A gente vai continuando aqui. Enquanto vocês vão tirando as dúvidas, só mostrando a imagem da nossa próxima live aí, ó. Esse artigo que o João sugeriu aí, Nascidos para Correr, é um artigo fantástico. Eu acho que a gente já vai ter que abrir aí, João, um link aí no Bússola do Saber para a gente guardar esses materiais para a galera aí. Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Estamos chegando aí a 1 hora de live. Mais algumas questões. Então, pessoal, só reforçar que são assuntos batidos, porém, o brasileiro, na média, precisa dormir melhor, fazer mais atividade física, diminuir a massa gorda para prevenir diabetes e hipertensão. Para quem já tem diabetes e hipertensão, precisa prevenir para não surgirem outras doenças, tá? Porque a diabetes e hipertensão é como se fosse um pezinho, os 2 pés nas próximas doenças. E tudo isso está associado ao sistema imunológico e tudo isso influencia tudo, tá? Então, precisa cuidar do sono, da alimentação, da atividade física, do peso corporal, da massa muscular, tá? E do cérebro. E o cérebro se adapta ao que... Com certeza, né? Travou aí? Não. Não. Tranquilo, tranquilo. Ah, mas é isso aí. A gente gosta muito do exercício, né? Então, tornar os dias mais ativos é essencial, né? Aquela caminhadinha a mais, sei lá, até deixar o controle da TV, né? Que não tem mais a TV seletiva, como antigamente. Deixa o controle da TV lá na TV, coloca a TV longe. Detalhes que podem fazer a diferença se a gente torna os nossos dias mais ativos, né? E assim, a mensagem que eu acho que meu ouvido é o mais próximo, tá? Que a gente tem que ter essa busca, né? Essa busca de melhorar o dia a dia, tomar mais água, preocupar com a saúde, né? Desconectar das coisas, da rotina do dia a dia, alguns momentos, né? E eu, na realidade, mudei para Palmas pensando nesse sentido. 3 anos que eu não pego um trânsito. O trânsito me estressava demais. E aí, olha aí, outra coisa, né? À noite, aqui onde eu tô, não tem barulho de carro, é tranquilo. Então, são detalhezinhos que às vezes a gente deixa passar. Então, assim, a mensagem é: preocupe-se com a sua saúde, repare os detalhes e vá colocando alguns hábitos interessantes, né? Hábitos mestres. Escute o seu corpo. Assim, escute seu corpo, presta atenção, organiza, o que dá para melhorar. Tem os hábitos mestres lá que a gente discute um pouquinho sobre isso, provoca sobre isso. Beleza, 1 hora de live. Agradecer a presença de cada um. Obrigado. É a nossa estreia aqui no Bússola do Saber. Eu e o professor Darlan Farias estamos, a partir de agora, produzindo material nessa área da saúde e educação física. E quem quiser participar, quem tiver sugestão de conteúdos, quiser participar de live, entra em contato com a gente. Pessoal, a live vai cair em 20 segundos. Tchau. Despede aí, Darlan.
Segue o Bússola, Obrigado. segue o Bússola aí, manda para os seus amigos, a gente está começando. Vamos nessa, vamos nessa. Valeu. Um abraço. Faltou o print. Faltou o print. Vou tentar.